Bom dia, estamos aqui para mais um encontro, nossos encontros que acontecem todas as terças-feiras. Terças-feiras, às 7h11 da manhã, eu tenho esse compromisso aqui marcado com você. E hoje nós vamos falar sobre 3 decisões que podem comprometer a lucratividade do seu consultório. Se você ainda não assina o nosso canal, clica aqui abaixo, assina o nosso canal e marca aí no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos algo novo por aqui. Pega seu café e vamos trabalhar sobre esses 3 pontos, 3 decisões que muitas vezes você toma achando que vai resolver aquela questão, que vai resolver aquele problema, e na verdade você cria um novo problema. E nós vamos começar a nossa live de hoje já dizendo para vocês que a gente precisa pensar no nosso negócio não de forma imediata, mas nós precisamos pensar no nosso negócio a longo prazo. Você não está construindo um consultório para que ele sobreviva por um ano. Você está construindo um consultório para que ele sobreviva pelo menos 30 anos, 35 anos, 40 anos. Você não está construindo, você não está colocando tijolos aí para que você tenha uma imagem de um ano. Você está construindo uma imagem profissional. E essa imagem profissional, ela deve ser construída em cima de bons alicerces e em cima de boas escolhas. É sobre isso que nós vamos falar no nosso encontro de hoje. Bom dia, Francisca. Bom dia, Tamires. Vocês estão me ouvindo bem? Só me fala aí, ó, se estão me ouvindo bem. Já coloca esse dedinho, já dispara aí, já envia a nossa live para outras pessoas. Eu sempre deixo a live salva, então mesmo que você envie e a pessoa não esteja presente agora, mas ela vai ver a nossa live depois. E essa live é para você que vive ou quer viver do seu consultório de forma ética, de forma valiosa e com uma boa reputação. Aqui, e isso traz como consequência, a consequência de tudo isso é a construção de uma profissional ou de um profissional que tem um bom posicionamento e autoridade. Aqui nós não traçamos estratégias, hacks, dicas para que você tenha apenas o retorno financeiro imediato. E nós queremos sim o seu retorno financeiro. Claro, a gente não sai para trabalhar todos os dias para não ter retorno financeiro. A gente não vive de tapinha nas costas. A gente vive, sim, do reconhecimento financeiro. A gente gosta de reconhecimento, claro. A gente gosta quando o paciente diz que a nossa restauração está maravilhosa, que a nossa mão é fantástica, que a gente tem uma mãozinha leve. Nossa, doutora, como é bom passar pela senhora, a senhora é tão atenciosa, a senhora me atende com tanto carinho, a senhora tem uma mãozinha tão leve. Eu nem senti a anestesia. Nossa, essa restauração ficou fantástica. Mas se tudo isso não vier junto com o reconhecimento financeiro, ao longo do tempo, meu amigo, minha amiga, você vai começar a se desmotivar, porque você tem um negócio e todo negócio tem como fim a lucratividade. Negócio tem como fim a lucratividade, a não ser que seja um negócio, uma ONG, uma instituição que tenha como fim um outro aspecto, mas o seu negócio, o seu consultório, ele tem como finalidade a lucratividade. Você tem que viver dele. Você precisa viver dele. E para que você precise viver dele, ele tem que dar lucro. E você tem que pensar em estratégias que sejam lucrativas, mas não lucrativas imediatamente. Lucrativas nesse momento, claro, mas também a longo prazo. Porque é uma construção. Você está construindo um negócio para que ele seja duradouro. Você não está construindo um negócio para que você tenha uma resposta agora, nesse momento. Ficou claro? Gabriela, bom dia! Minha animadora de lives, né? Ela disse que ela é animadora de lives. Olha aí, os nossos alunos já colocam a nossa hashtag Sou Mega. Todos os nossos alunos, eles têm essa hashtag Sou Mega. Hum, e falando em alunos, antes que a gente comece o nosso assunto rapidamente, eu já quero dizer para vocês que fiquem ligados, porque este mês nós vamos ter novidades por aqui. Nós estamos trazendo para vocês um produto novo, uma coisa nova que foi construída
a partir de mais de 4 anos trabalhando com vocês, trabalhando com dentistas e percebendo quais são as necessidades, quais são as demandas. É uma oportunidade de você mudar, é uma oportunidade de você ver o seu consultório como um negócio, é uma oportunidade simples, rápida, direta, objetiva, como tudo que eu faço, e simplificada, né? Porque se é um negócio que eu não gosto, é de complicação. Quem é meu aluno sabe, eu fico procurando maneiras de simplificar a coisa aí para você, que eu sei que o dentista é ocupado, eu sei que o dentista vive no mocho, eu sei que o dentista não gosta de complicação. Então, se for um negócio complicado, ele está fugindo. Não, nada de complicação. Eu, há 4 anos, estudo sobre isso, há 4 anos eu venho pensando e transformando aquilo que o dentista não quer saber, que é a gestão, que é o marketing, que é olhar para o seu negócio, porque a princípio parecia muito complicado. Eu quero transformar isso em algo muito simples, muito descomplicado, que você vai pegar, aplicar e, consequentemente, já começar a ver os seus resultados. Bom dia, Francine. Francine é nossa mentorada. Hoje nós vamos ter mentoria. Hoje nós vamos começar. Tô, né? Que hoje vou gravar. Hoje vou gravar o nosso produto novo. Então, por isso, fique por aqui. Não perca essa oportunidade, que vai ter uma oportunidade ímpar. Ok? Hoje nós vamos ter a nossa mentoria, hoje nós vamos começar a fazer o planejamento de 2025. Sim, porque o planejamento de 2025 a gente não vai fazer lá quando 2025 começar. Nós vamos já começar a trabalhar o mês de novembro e o mês de dezembro no planejamento estratégico para 2025. É isso que nós vamos começar a fazer hoje no nosso encontro de mentoria. Terças-feiras à noite, nós temos a nossa mentoria. Então, todo mundo pronto? Vamos aqui trabalhar hoje, falar sobre 3 decisões que podem comprometer a lucratividade do seu consultório. Eu já quero dizer, já quero começar a, a nosso encontro, a nossa live, dizendo o seguinte: não existe no que eu vou lhe dizer juízo de valor. Não existe no que eu vou lhe dizer a minha verdade. Não, essa é, aliás, é a minha verdade, é no que eu acredito. Mas não é uma verdade absoluta. Você vai fazer as suas escolhas a partir do que você deseja colher. Escute o que eu vou dizer, para depois não ficar dizendo, mas eu. Não. Você pode, você tem todo o direito de achar que não é assim e achar que é o contrário. Como existem outros mentores, outros professores, outras pessoas que têm estratégias diferentes das minhas. Eu tenho como ponto final para traçar todas as minhas estratégias, todas as estratégias que eu passo para os meus alunos e para os meus mentorados, elas têm como objetivo final a construção de uma autoridade e de um profissional que se valoriza. Ficou claro? Então vejam, eu tenho como objetivo final para todos os meus alunos e todos os meus mentorados, que eles tracem estratégias que façam com que o seu negócio cresça, que façam com que o seu negócio tenha lucro, mas que durante essa trajetória eles se valorizem, eles tenham autoridade. Eu não traço estratégias que não trazem autoridade. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que eu não tem o certo ou o errado. Tem o certo ou errado para aquilo que você deseja. Então, se você deseja chegar em São Paulo, você não vai pegar um avião que vai para Manaus. Não, porque aí você está no caminho, na direção errada. Não é sobre isso. Nós traçamos o seu caminho na direção que você deseja. Talvez essa caminhada ela demore mais um pouco e tá tudo certo, porque vai ser uma caminhada muito mais estruturada. Eu disse no início da nossa live, a gente não tem que pensar no nosso negócio como algo imediato. Nós temos que pensar no nosso negócio como algo duradouro. E para que eu tenha esse algo duradouro, eu tenho que me imaginar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como é que eu quero estar?
Como é que eu quero ser reconhecida? O que é que eu quero que as pessoas falem a meu respeito, a respeito da minha clínica, a respeito do meu consultório? Essas ações aqui, elas estão alinhadas com o profissional que eu quero ser visto, que eu quero ser reconhecido, sim ou não? Então, eu quero que vocês tenham a maturidade de receber as informações e pensar sobre isso, analisar sobre isso, estrategicamente. Eu não quero criar aqui pessoas que estão assim, ó, que não conseguem enxergar. Não. Todas as nossas lives, elas são feitas para criar um ser humaninho crítico aí do outro lado. Eu quero que você tenha senso crítico, que você tome as suas próprias decisões a partir daquilo que você vai ouvindo, que você vai vendo, que você vai lendo. É para isso que a gente faz as nossas lives. É para você que vive ou quer viver do seu consultório, mas que tem que ter senso crítico para decidir se isso é bom ou se isso é ruim. E aí sim você tomar as suas decisões, que podem ser decisões acompanhadas por nós, que é o que a gente faz dentro da nossa mentoria. A gente acompanha as decisões, a gente mostra as decisões. Por que que essa decisão é melhor do que essa? Por que essa não é boa para aquilo que você está construindo? Então, muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento para tomar decisões. Porque às vezes a gente não conseguiu ainda ter aqueles óculos necessários para ver, para ter uma visão muito mais ampla, uma visão panorâmica. Às vezes a gente está ali, ó, só focado naquele detalhe, porque a gente está dentro daquele labirinto, mas quem está de fora consegue ver muito mais. Então, às vezes a gente precisa do olhar do outro para nos conduzir, e é isso que funciona, é assim que funciona uma mentoria. Uma mentoria, ela não é aula, a mentoria é muito mais uma condução durante essa trajetória. Então, três pontos, três decisões que podem comprometer o lucro do seu consultório. E por que que eu trouxe essas decisões? Por que que eu quis falar sobre isso hoje? Uma das pessoas que está no nosso grupo, ela fez um áudio, né? A gente tem um canal do Telegram, dizendo que estava participando de um grupo, eu não vou dizer aqui o nome, estava participando de um grupo, e nesse grupo a orientação era: não cobrem consulta. Essa era a orientação. As pessoas não devem cobrar consulta para que você tenha mais pacientes chegando e assim você possa fechar mais vendas e assim você possa aumentar o seu faturamento. E ela me perguntou, aliás, ela perguntou no grupo o que é que os colegas achavam sobre isso. Bem, quem está nos meus grupos, quem anda aqui, quem assiste às nossas lives, sabe que eu sou terminantemente, como é que eu digo assim? Eu sou terminantemente contra essa decisão. Essa é a minha opinião. E por que que eu sou contra essa decisão? Porque eu acho que essa decisão, ela não se alinha com o dentista que se valoriza. Ela não se alinha com um profissional de qualquer área que se valoriza. Você não vê nenhum profissional de valor que não cobre consulta. Então, eu estou construindo a minha autoridade, eu estou construindo o meu posicionamento. Que construção eu quero fazer? Isso é um ponto, mas existem vários outros pontos que eu quero dissecar aqui para vocês. Aqui nessa live, quem ainda não cobra consulta? Eu quero saber quem não cobra consulta, porque eu quero conversar com você. Eu sei que os meus alunos, Antônia, Elaine, todo mundo cobra consulta. Os meus mentorados cobram consultas. Teve gente que chegou e não cobrava e tinha medo de cobrar. E começou a cobrar e viu que não precisa ter medo de cobrar, porque as pessoas pagam. Então, primeira decisão que pode comprometer a lucratividade do seu consultório é a decisão de não cobrar consulta. Vamos sair do negócio, vamos esquecer a cabeça do negócio. Eu agora vou tirar a minha roupa, né, de quem fala de negócios
e vou vestir a minha roupa de professora, professora de dentística, tá? Vamos pensar agora, eu sou dentista. Veja, qual é o momento mais importante? Prestem atenção, porque eu fico louca com essas informações de uma galera querendo desvalorizar um profissional, em busca apenas do resultado financeiro. É a busca do resultado financeiro pelo resultado financeiro, não importando o que isso vai gerar lá na outra ponta. Porque a minha mentalidade é fazer com que a maré suba, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Enquanto eu estou aqui lutando para que a maré suba, tem gente do outro lado abrindo a torneira para que a maré baixe. Só pode ser. Então eu fico doida, eu fico louca. Mas veja, vamos pensar agora com a cabeça do dentista, com a cabeça de qualquer profissional da área de saúde. Qual é o momento mais importante em todo o processo que o paciente vai passar com você? Em todo o processo, do começo ao fim. O momento mais importante e determinante de um sucesso de um tratamento, ele é o diagnóstico. Mas antes do planejamento, Gabi, você tem que fazer o diagnóstico. Ninguém planeja sem fazer um diagnóstico. Para que eu faça um diagnóstico, eu tenho que fazer o quê? Para que o meu diagnóstico seja bem feito. Eu tenho que fazer o quê? Um exame bem feito. Esse exame bem feito, ele é realizado em que momento? Ele é realizado na primeira consulta. É na consulta que você vai ouvir o paciente. É na consulta que você vai entender o que o seu paciente deseja. É na consulta que você vai se conectar com o seu paciente. Que você vai criar uma sintonia, um rapport. É na consulta que você vai. Agora vamos para o momento clínico, que você vai sentar o paciente com calma, que você vai fazer a sua avaliação, que você vai precisar de tempo para fazer o seu exame. E aí vem uma galera dizer que você não cobre essa consulta. E aí você não cobra a consulta, e o que é que você faz? Você faz a avaliação. Abre a boca do seu paciente, olha ali rapidinho. E aí, rapidinho, será que você traça um planejamento bem feito? Né? E aqui, trazendo que a Gabi falou de planejamento, o meu planejamento, ele só pode ser bem feito se eu tiver feito o diagnóstico correto. Esse diagnóstico correto só vai ser possível se eu tiver tido tempo de fazer um exame bem feito. Então, veja como o objetivo não é a qualificação profissional. E eu estou aqui brigando, lutando pela qualificação e pela valorização. E isso traz como consequência o reconhecimento financeiro. Eu não estou aqui só falando de você ter reconhecimento financeiro. Eu estou falando em construção, em posicionamento, em autoridade, em ser um profissional de valor. Se eu não consigo traçar um planejamento bem feito, eu não vou executar um tratamento bem feito. E aí, eu pergunto, e lá no final, o tratamento? Não quero nem saber. Eu quero saber é que o paciente veio, chegou aqui e fechou. Peraí. Eu vou até beber água, porque realmente isso não faz parte das minhas estratégias. Quer dizer, amiguinho, que você não cobra consulta, faz o exame rapidinho e aí você faz um planejamento legal, um planejamento bom? Não faz. Então, isso, pessoal, é desvalorização de uma classe, em busca apenas de quê? De um faturamento de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões? Eu estou aqui falando de uma construção de uma profissão, de uma autoridade. É disso que eu estou falando. Então, quando você
não cobra a consulta, você informa àquele que está na sua frente que aquele momento da consulta, ele não tem valor nenhum. Ele não tem valor nenhum, porque você não está cobrando nada dele. E as coisas que têm valor, elas têm um custo. Ficou claro? Ou será que eu preciso desenhar? Ah, Dulce, mas eu tenho medo de cobrar consulta e o paciente não vir. Você tem medo de cobrar consulta? Então, a primeira coisa que você tem que repensar é esse seu medo. Porque se o paciente só está indo para você porque você não cobra consulta, esse paciente é um sugador. E na hora que ele achar que você aumentou cinco reais aí em qualquer procedimento seu, ele vai para outro lugar. Tem um outro ponto aqui. Quando eu não cobro consulta, o que é que eu atraio para o meu consultório? Eu atraio as pessoas que estão fazendo o quê? Levantamento de preços. Ah, eu atraio o quê? Eu jogo uma rede. Esse paciente não vale exatamente, Edivânia. Esse paciente não vale. Eu jogo uma rede e ali naquela rede vem de tudo. Vem de tudo. Vem peixe bom, vem. Mas vem caranguejo, vem sargaço, vem lixo, vem lata, vem tudo. Eu joguei a minha rede, eu não quero nem saber. Aí eu pergunto para você, quanto tempo da sua vida você está investindo para jogar essa rede? Aí você joga a rede, aí vem um monte de tralha. Aí quem vai fazer a seleção dessa tralha? Você. Aí você começa. Marcaram 10 pacientes. 10 pacientes que você vai ter que fazer 10 consultas, mesmo que seja aquela consulta meia boca. Aquela consulta ali de 10, 15 minutos, que isso não é consulta. E quando você começa, veja como uma coisa vai levando, vai puxando a outra. Você não cobra consulta, já está se desvalorizando. Aí faz uma avaliação ali, rapidinha, de 10, 15 minutos, porque você não vai ter, vai perder tempo, né? Aí veja. Veja como a gente está só empilhando desvalorização em cima de desvalorização. Desvalorização em cima de desvalorização. Eu não estou preocupada em criar uma conexão com o meu paciente. Eu não estou preocupada que esse paciente fique comigo, que ele me veja como uma pessoa que vai resolver o problema dele. A minha única preocupação é botar esse paciente para dentro do meu consultório. Aí eu faço aquela consulta rapidinha, mas eu tenho que estar fazendo essa consulta rapidinho o tempo inteiro. Porque eu tenho que ir ali de 20 peixes, de 20 coisas que vieram na minha rede, eu tenho que pegar, nem que seja um ou dois. E quem paga os custos de você estar olhando esses pacientes? Sim, porque eu imagino que você não vai olhar esses pacientes de qualquer jeito. Você tem que, pelo menos, ter os equipamentos de proteção básicos, né? Você tem que trocar a luva, você tem que trocar tudo que está ali no seu equipamento. Você tem que gastar um tempo entre um paciente e outro? Ou será que aí na sua clínica você usa uma luva só, não troca nada, não tem preocupação com biossegurança e vai ali, ó, no volume, só botando o paciente para dentro, fazendo aquela avaliação e indo embora, fazendo aquela avaliação e indo embora, fazendo aquela avaliação e indo embora. É assim? Se é assim que você trabalha, de fato, este canal aqui não é para você. Agora, se você quer mudar isso, esse canal aqui é para você. Todo o meu trabalho aqui é para você. Então, não existe o certo ou errado. Existe o que você quer ter lá no fim. O que é que você quer colher lá no fim? Como você quer ser visto daqui a um ano, dois, três, quatro? Como a dentistinha que não cobra consulta? Como a dentistinha que faz aquela consulta. É por isso que as pessoas não valorizam a consulta, porque estão carecas de irem para dentistas que não valorizam a sua própria consulta, fazendo consultinhas, e aí é consultinha mesmo, de 10, 15 minutos, sem gerar nenhuma conexão com aquele paciente. Aí, veja o custo disso.
Exatamente, Cleiton. É, paciente que reclama do valor da minha consulta, esse paciente para mim não interessa. Ótimo, ótimo. Nós temos que nos posicionar. Veja, esse custo, quem paga? Esse custo de você não estar cobrando a consulta, porque ele vai ter uma repercussão lá no fim. Ele é um custo. E eu não estou falando só de faturamento, porque faturamento é métrica de vaidade. Ah, eu tive 100 mil de faturamento. Tá, e o lucro foi de quanto? Que adianta eu ter 100 mil de faturamento se o meu lucro foi 50? É muito mais interessante eu ter um faturamento de 50 e o meu lucro ser 10, porque faturamento e lucro são coisas diferentes, são coisas distintas. Quem paga o custo que você está tendo de estar atendendo esses pacientes sem cobrar a sua consulta? Quem paga? O seu consultório. É o seu consultório que paga. Ah, mas eu já sei. Lá eu escutei o seguinte. Aí veja, aí começa, né? Ontem eu estava conversando com o Zé, eu disse, Zé, a gente nos nossos cursos, nas nossas mentorias, a gente não faz com que o dentista ele invista. Claro que ele vai investir em melhorar suas coisas, claro, mas a gente não coloca como obrigação que para que ele aumente seu faturamento, para que ele seja autoridade, ele precise ter coisas que muitas vezes vai aumentar enormemente os seus custos e que nem sempre vão trazer o retorno sobre aquele investimento. Bom dia, Divanise, que bom lhe ver por aqui. Para quem aqui essa live já está fazendo sentido? Para quem aqui essa live já está fazendo sentido? Coloca aí os coraçõezinhos que eu quero saber. Será que está fazendo sentido para você o que eu estou lhe dizendo? Será que é nisso que você acredita? Quem está comigo aqui? Quem acredita? Quem pensa do mesmo jeito? Coloca aí os coraçõezinhos que eu quero saber. Olha aí, Gisele, é Dilma. Coloca aí os coraçõezinhos que eu quero saber se essa live está fazendo sentido para você. Aí, o que é que acontece? Não, você vai fazer o seguinte. Você tem que botar gente aqui para dentro. Para você botar gente aqui para dentro, aí você vai contratar um tráfego pago. Aí veja, aí começam os investimentos, né? Você contrata um tráfego pago. Bem, aí o tráfego pago começa a colocar aí para dentro do seu consultório 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Quem vai fazer a triagem dessas 10, 20, 30, 40 pessoas? Ah, agora você vai ter que contratar uma equipe de vendas. Aí veja, eu tenho que contratar o tráfego, eu tenho que fazer um marketing, eu tenho que contratar o tráfego pago, eu tenho que colocar um monte de gente aqui no meu consultório que eu não posso resolver. Aí o que é que eu faço? Eu contrato um time de vendas. Pessoal, isso não é para todo mundo. Imagina você aí, com o teu consultório, com uma cadeira só, com uma secretária só, aquela que é secretária é a sua SB. E você começa a botar gente aí, mandando mensagem todo o tempo, querendo marcar, muitas vezes marcando e nem aparecendo, porque não tem compromisso nenhum com você. Para que ele vai ter compromisso com você, se você não está cobrando consulta? Ele marca e não vai, ele marca e não aparece, ele marca e não dá satisfação. Você é mais um na multidão. A questão é, você deseja ser mais uma multidão? Se você deseja ser mais uma multidão, vá por essas estratégias. Vá por aí. Ah, não. Eu quero, né? Agora eu tenho uma clínica grande, eu tenho uma clínica de 5, 6, 10 cadeiras. Sim, aí você de fato precisa ter um marketing, você precisa ter tráfego, você precisa ter realmente um setor voltado para vendas. Mas veja, isso tem um custo, pessoal. Isso tem um custo. Eu jamais vou dizer para você que tem aí uma cadeira só, que atende sozinha ou sozinho, que essa é uma estratégia boa. Não é. É por isso que eu digo, o meu objetivo aqui é criar em vocês, é fazer com que vocês tenham senso crítico para pensar, isso serve para mim e isso não serve. Isso é o que eu acredito, isso não é o que eu não acredito. Isso está alinhado com os meus valores pessoais, isso não está alinhado com os meus valores pessoais. Porque senão, de fato, fica muito difícil você continuar com o seu negócio.
Você fazer coisas que você não acredita, fica muito difícil você continuar com o seu negócio. Então, essa coisa, sabe, de não cobre consulta para trazer um monte de gente para o seu consultório, aí você traz um monte de lixo, aí você contrata um time de vendas para triar esse lixo, para fazer a venda, e a sua conexão, que é a coisa mais importante com o seu paciente, você está deixando para outras pessoas fazerem. Então, eu acho que a primeira decisão que pode comprometer o lucro do seu consultório é esta decisão de não cobrar consulta. Eu acho que se você tem como objetivo valorização profissional, esta decisão ela não está alinhada com esse seu desejo. Porque todo profissional que tem valor, ele cobra consulta. Ah, mas eu não estou ligando para isso. O importante é que eu tenha gente aqui ligando para mim para o consultório. Bem, se você não se importa com isso, it's up to you. A decisão é sua. O que eu trago para vocês aqui são as decisões, as estratégias, os caminhos para que você tenha, sim, para que você viva do seu consultório, mas viva se valorizando. Por isso que eu gosto da frase: quando a maré sobe, todos os barcos sobem, embora tenha gente botando essa maré para baixo. Primeira decisão. Segunda decisão, nós falamos sobre essa decisão, eu não vou mais ficar aqui falando sobre essa decisão. Nós falamos sobre isso na nossa live passada. Se você não assistiu a nossa live passada, você vai aí e você assiste. Foi na última terça-feira que nós falamos sobre dar descontos. Essa é uma prática que naturalmente eu também não aconselho, porque muitas vezes você cria uma cultura e um hábito aí no seu paciente de que você dá sempre desconto. Então, se você criou esse hábito, você vai ter que estar sempre dando desconto, porque senão ele vai reclamar. Ô, Edivânia, ela tá no nosso canal do YouTube e tá aqui também. Se você rolar, você vai encontrar, tá? Mas vai no canal do YouTube, que eu acho que fica mais fácil de você encontrar. Quem ainda não assina, depois vai lá e assina, que é o vídeo da semana passada, tá? Que eu também coloco lá. Faço aqui e faço aqui, ok? Então, veja, dar descontos sabe o quê? É a cultura do baixo valor percebido. Dar desconto é a cultura do baixo valor percebido. Não, eu não gero valor para o meu paciente, eu dou desconto. Eu não faço com que ele me deseje, eu dou desconto. E se ele veio por desconto, ele vai embora. Se ele veio por preço, ele vai embora por preço. Eu não estou gerando uma conexão, uma relação. A minha transação, a minha conexão com o meu paciente, ela tem que ser de relacionamento e não apenas de uma transação. Eu faço um serviço e ele me paga. Bem, se ele faz um serviço, se eu faço um serviço nele, ele me paga, eu não gerei nenhum tipo de relacionamento com ele, ele hoje vem para mim, amanhã ele vai para a Renata, no outro dia ele vai para o José. Olha aí, não estou dando desconto nem para pagar, nem conseguir ler. Quando alguém pede desconto, conto que não tenho desconto. Na luz, no aluguel, no protético, no condomínio, ótimo, ótimo. Mas você não pode dar desconto? Pode, em situações pontuais. Você pode dar desconto para aquele paciente que é fiel a você, aquele paciente que já está aí há 50 anos, aquele paciente que já lhe indicou 30 pacientes, que trouxe toda a família. Esse você tem uma condição especial para ele. Não é um desconto, é uma condição. Você pode dar desconto quando você faz uma ação estratégica, que não pode ser todo dia. É uma vez na vida, outra na morte. Para quê? Para aumentar o fluxo de caixa naquele momento, naquela situação específica, naquele mês que você sabe que é um mês ruim de faturamento. Veja, tudo pode.
desde que seja estratégico, desde que tenha uma intencionalidade e essa intencionalidade ela esteja alinhada com o seu objetivo final. Então, então tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio? Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, a questão de dar descontos é outro ponto que desvaloriza e que compromete a lucratividade do seu consultório. Se naquele procedimento você tinha uma margem de lucro, Dulce, eu não sei nem o que é isso. Se você não sabe o que é margem de lucro, se você não sabe precificar os seus serviços, você precisa aprender. E nós vamos trazer algo para você este mês, onde você vai aprender. É uma oportunidade única de você, ó, girar a chave aí do seu consultório. De forma muito clara, objetiva, direta ao ponto e rápida. Então, fica ligado aqui que a gente vai falar sobre isso. Então, imagina que o seu procedimento aí, naquele procedimento, você só tem 20% de margem de lucro. Aí você dá 20% de desconto para o seu paciente. Pior, você só tinha 10%. Aí você deu 10%, acabou. Você não tem margem de lucro nenhuma mais. Você está só ali, ó, se pagando. Isso sem pensar que você deu o desconto, mas ele ainda vai receber a nota fiscal ou o recibo, você ainda vai passar no cartão, aí você assume os juros do cartão. Olha, é empilhando, empilhando, empilhando coisas que só roubam a sua lucratividade. E aí, quando chega no final do mês, você olha e diz assim: poxa, eu trabalhei tanto e não estou vendo lucro. Eu trabalhei tanto e não sobrou nada. Só consegui pagar os tais boletos. Mas você está trabalhando para pagar boletos, sim. Por quê? Porque você não quer se dar a oportunidade de mudar essa realidade. Você se acostumou a trabalhar somente para pagar boletos, e eu escuto de muita gente dizendo assim: se der para pagar os meus boletos, tá tudo bem. Vamos repensar sobre isso. E a terceira decisão que pode comprometer a sua lucratividade, eu vou contar por que que eu trouxe essa daqui. Semana retrasada, eu tive um encontro com uma pessoa que queria saber mais sobre a nossa mentoria. Ela queria saber como é que funcionava, essas coisas. E aí eu disse, ó, vamos marcar para a gente conversar, para eu entender o seu momento, saber se o seu momento é um momento de mentoria ou não, porque nem todo mundo está pronto para uma mentoria. E aí, na nossa conversa, ela me disse a seguinte frase: professora, eu estava com o consultório assim. Estava meio difícil, né? Mas estava meio difícil, mas eu ainda estava tendo lucro. Mas aí o que foi que eu pensei? Poxa, eu preciso aumentar a quantidade de pacientes aqui dentro. Como eu não sabia o que fazer, eu, eu fiz 2 convênios. Olha a minha cara de paisagem. Eu fiz 2 convênios. E, professora, tá pior do que antes. Eu não estou entendendo. Eu agora tenho mais pacientes e tenho menos lucro. Eu agora tenho mais pacientes e quando chega no final do mês, eu não estou conseguindo pagar as contas. Mas é claro, amiguinho. É claro, amiguinha. Por quê? Porque o convênio entrou, você teve a ilusão de que ele iria aumentar a sua lucratividade. Não. Ele talvez tenha aumentado o seu faturamento, mas não a sua lucratividade, que é o que fica no final e que é o que interessa. Você aumentou a quantidade de horas trabalhadas, mas diminuiu o seu lucro. Por quê? Porque imagine se é uma conta básica, imagine se é muito básico. Eu tenho um valor de hora clínica de R$ 100. Aí eu atendo um convênio que me paga R$ 40 por uma restauração. Quando paga? Quando paga. Eu faço 2 restaurações em 1 hora. Ou seja, 40 vezes 2, 80. Mas a minha hora clínica é R$ 100.
E eu não estou falando, eu nem descontei, né? Nada que o convênio está descontando de mim. Tá vendo que essa conta não fecha? Se a sua hora clínica é R$ 100, você faz dois procedimentos que o convênio lhe paga de R$ 40, ao final você recebeu 80, mas você gastou 100. Entrou 80 e você jogou 100. Quem está pagando esses 20? O seu paciente particular. Então, o atendimento de convênios, ele é algo que você deve avaliar se vale a pena ou não. Tem gente que diz assim, ele é estratégico para mim. Estratégico como? Não, ele é estratégico porque a partir dele eu converto para procedimentos particulares, que foi o que ela disse. Mas, professora, eu não estou convertendo. O paciente não está ficando para fazer outros procedimentos particulares. Faça conta. Veja aí. Você tem que ter índices para tomar decisões. Eu atendo 20 pacientes de convênio. Quantos desses 20 eu converto um? Quantos pacientes de convênio eu preciso atender para fazer uma conversão para particular? Faça essa conta. Talvez você esteja tendo uma ilusão de que isso é bom. Mas você só pode saber se é uma ilusão ou se é uma realidade se você olhar seus números. Mas como olhar os números se eu não anoto nada? Se eu não trago nada? Se eu não analiso nada? Pessoal, esse dentista que não analisa nada, que não faz seu fluxo de caixa, que não vê entradas e saídas, que não sabe o ticket médio do seu paciente, que não vê, que não olha para os índices de produtividade do seu negócio, ele está fadado a ser removido do mercado. Porque este tipo de dentista que eu fui por muitos e muitos anos, e era por quê? Porque eu estava nadando de braçada no Oceano Azul. Mas o oceano hoje não é mais azul. O oceano hoje, ele é vermelho. E para que eu saia desse oceano vermelho, eu preciso estar muito ajustada. Eu preciso estar com tudo muito organizado para sobreviver e para vir organizar para sobreviver. E depois, então, porque o primeiro passo é sobreviver, e o passo seguinte é crescer. Primeiro eu arrumo a casa para depois eu poder crescer. Então, a decisão de entrar no convênio, não entrar no convênio, ficar no convênio, não ficar no convênio, vem a partir de quê? Dos seus números. Agora, se você, a cada 10 pacientes do convênio, você converte 10 para que ele fique no seu consultório fazendo procedimentos particulares, ok. Não, não saia do seu convênio, ele é realmente estratégico e, de fato, você consegue converter. Então, veja que toda decisão, ela tem que ser tomada não no calor da emoção. As decisões, elas precisam ser estratégicas, elas precisam ser intencionais, elas precisam estar alinhadas com aquilo que eu quero a longo prazo. E aí sim, quando eu penso sobre isso, faço todas essas análises, aí eu estou preparada ou preparado para fazer, para tomar essa decisão. Mas, do jeito que a maioria faz, sem entender nada de números, sem entender nada de negócio, não cobrar consulta, dar descontos e atender convênios que pagam mal, são três ações que, de fato, estão roubando a lucratividade do seu consultório. Quero fechar esse nosso encontro de hoje com a seguinte frase. Preste atenção. Cada decisão impacta diretamente a imagem que você quer construir. Eu vou repetir. Cada decisão impacta diretamente a imagem. Qual é o profissional? Como você quer ser visto? Como você quer que o seu consultório seja reconhecido? Então, impacta diretamente a imagem que você
quer construir. Fechado? Entenderam? Essa live fez sentido para você? Se essa live fez sentido para você, coloca aqui os coraçõezinhos. Olha aí, Edivânia, tudo fica no feed. Olha aí, Vanessa já está dizendo. Fez sentido para você? Coloca aí os nossos coraçõezinhos para eu saber que as nossas lives de fato estão fazendo sentido aí para vocês. Deixa essa mensagem no feed. Ótimo, vou colocar no feed. Maravilha, Edivânia. Ótima dica aí. Vou colocar no feed, vou colocar nos stories, vou colocar em tudo que é lugar. Vamos nos apropriar dessa mensagem para que a gente possa tomar boas decisões. E se liguem que vem coisa nova por aí. Fiquem por aqui, que eu acho que na próxima live eu já conto aí para vocês. Ok? Um beijo grande aí para vocês. Ah, e compartilhem aí as nossas lives. Vamos fazer com que a maré suba, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, compartilha aí a nossa live, vou deixar salva. Compartilha aí com todos os outros colegas que você quer que também se valorizem na nossa profissão. Um beijo grande e uma super semana aí para vocês.